todos, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula da Liga. Hoje, para a nossa aula, eu chamei o professor Alberto, que é da Escola Paulista, para dar essa aula para a gente, sobre os avanços no tratamento de lesões esportivas, estratégias cirúrgicas e a medicina regenerativa. Essa aula é a nossa penúltima aula da Liga, então eu queria trazer um tema mais sobre o tratamento das lesões esportivas, porque a nossa próxima aula vai ser mais uma compilação de casos clínicos, vai ser em novembro. Então, eu acho que é interessante, para dar uma finalizada no nosso curso. Bom, queria agradecer a presença do professor, ter se disponibilizado para ter vindo aqui, e também agradecer a Bia, que veio lá de Santo Amaro, ela que passou o contato do professor também. Só vou apresentar o professor rapidinho. Ele é professor adjunto do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Escola Paulista. Também é chefe da disciplina de Medicina Esportiva e Atividade Física, lá da Escola Paulista também. Ele fez graduação em Medicina pela Escola Paulista, fez mestrado e doutorado em Ortopedia e Traumatologia pela Escola Paulista. É membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Ombro e Cotovelo e da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Também é membro da ISACOS, que é a Sociedade Internacional de Joelho e Medicina Esportiva, da SBRAT, que é a Sociedade Brasileira de Traumatologia do Esporte, e da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva. E, além disso, o professor Alberto também era o melhor lançador de dardo, da época dele, da internet. Bom, obrigado por ter vindo aqui, professor. Imagina, eu que agradeço, é um prazer muito grande. Na verdade, eu tenho uma ligação com a Santa Casa muito grande, porque nós somos em 4 irmãos, 4 homens. E o meu irmão mais velho fez otorrino, fez aqui na Santa Casa, fez residência aqui. O segundo, que é o Marcelo, fez cirurgia cardíaca e fez residência aqui na Santa Casa. E o meu irmão mais novo, o Celso, é professor aqui da gastrocirurgia. Então a gente tem, eu lembro desde a graduação, a gente vindo de carro, os pais deixavam, então é uma ligação bem grande. E no atletismo, que os arremessos aí que eu fazia, eu treinava junto com o Jair, que era o treinador de vocês do arremesso. Então eu treinava junto com ele lá no Constâncio Vaz Guimarães, Lá que a gente conseguiu muita coisa legal dentro do atletismo, Eu consegui aí 3 jubes no disco também, além do que a gente fazia no dardo, e hoje a gente sabe que vocês são muito felizes aí no arremesso também. O Jair se foi, mas ele deixou aí uma semente muito bonita, E parabéns aí pela Intermed também. É muito legal essas conquistas da vida universitária, é muito bom a gente poder viver essa questão, Essa parte da aula, a gente falar sobre tratamento cirúrgico de lesão esportiva, a gente ficaria aqui um mês, Tem muita coisa, Eu tentei resumir um pouco, mas mesmo assim a aula ainda ficou grande. Eu sei que eu tenho 30 minutos e eu vou pedir a gentileza de você me sinalizar um pouco, quando der mais ou menos o tempo, porque por mais que eu tente sempre resumir, é um pouco difícil, Então a gente tem um número de slides meio grandes, que são coisas que eu acho interessante. Então vou começar falando um pouquinho de tendinopatia, que é uma das questões aí de cirurgia, Então quando a gente fala de lesão esportiva, quando a gente fala de esporte, o que vem na cabeça? Vou treinar, vou treinar, vou treinar, vou treinar. E não é bem isso, Com o tempo a gente vai vendo que a atividade física competitiva, às vezes também recreativa, ela é uma periodização. Muita gente não entende isso. E às vezes vai treinar e quer sempre bater o recorde mundial enquanto você está treinando. E não é bem isso, quer dizer, a gente precisa ter o estímulo do treinamento e precisa ter a pausa, o descanso, para que você possa ter a recuperação. Parece fácil quando a gente fala, mas na prática é bastante difícil isso, nos esportes competitivos, Então, a tendinopatia é um resultado disso, O que é tendinopatia? É a gente treinar muito, não ter muito tempo de descanso, o tendão ele vai tendo uma metaplasia de colágeno tipo 1 para tipo 3, uma proliferação angiofibroblastica e vai alterando a sua força e a sua condição esportiva, Então o tendão original ele tem o quê? Colágeno tipo 1, como eu falei, tem essas fibras de Sharpey,
que é o quê? Uma interdigitação que vem do músculo para o osso, que para nós é impossível de refazer isso. Poxa, mas eu vou operar, eu vou voltar a fazer tudo como eu fazia antes? Não tem como o ortopedista prometer isso, porque a gente não tem a capacidade de recriar aquilo que foi feito pelo papai e pela mamãe, né? A gente tem como fazer lá uma cirurgia para dar uma bela ajuda, às vezes o atleta fica sem dor, ele volta completamente a tudo que ele fazia, mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Porque a anatomia ela é muito especializada, né? E isso é como a gente está falando. Então o tendão é uma outra estrutura, tripla hélice, colágeno 1, pouca célula, pouco líquido, né? E tem aí a nutrição vindo pelo peritendão, né? E tem também uma propriedade elástica. Então quando a gente vai lançar um dardo, é tudo força que a gente está fazendo quando a gente vai lançar alguma coisa, quando a gente vai dar uma cortada, não é. É uma potência muscular que tem a ver com uma elasticidade da estrutura articular, da estrutura músculo-tendínea. Então existe um módulo de elasticidade, que quando o tendão e quando as estruturas ligamentares vão ficando cansadas, vamos dizer assim, do ponto de vista degenerativo, a gente vai perdendo também uma parte dessa capacidade elástica. E isso também é um fator de lesão de piora clínica. Em resumo, a gente tem lá um estágio 1, né, onde existe um trauma da estrutura músculo-tendínea, da estrutura articular, e o corpo repara. O corpo ele vai no sentido de melhorar, cicatrizar, tá? Como é um esforço crônico, né, a atividade física ela é uma competitiva, ela é um esforço crônico, às vezes essa capacidade reparativa ela fica limitada e a gente vai tendo essas alterações, né, dentro da fisiopatologia, como eu falei, da tendinopatia ou da lesão muscular ou do desgaste articular, que é o desgaste da cartilagem, né, que a gente tem lá uma espessura de cartilagem o que de 4 milímetros, né? Se gastar aquilo, gastou, não tem como refazer. Começou a sair muito na rede social, né, um gel lá da Alemanha, que não precisava mais fazer prótese, todo mundo recebeu isso. Não existe isso, isso é fake news, entendeu? Não tem como você refazer a cartilagem hoje em dia. A gente tem tratamentos para cartilagem, que são variados, desde ácido hialurônico, vai tomar colágeno 1, colágeno 2, vai fazer uma mosaicoplastia, vamos dizer assim, uma transferência de cartilagem cirurgicamente. Você tem como tratar, mas você não tem como refazer ela assim completamente, principalmente em lesões mais extensas, né? Esse foi o doutorado que foi com animal mostrando essa sobrecarga de tendão. Então, um protocolo aprovado, obviamente, né? Estamos falando de lugares bem acadêmicos, né? Como é aqui, como é lá também. Então, a gente, dentro de um protocolo de 4 meses na esteira, né? A gente vai vendo o quê? Um aumento da celularidade, o corpo tentando resistir àquele esforço de sobrecarga. E aumentando também proteína S100, que é propriocepção. Propriocepção são sensores que a gente tem nos tendões, né, que sentem, percebem esse esforço e tentam acionar mecanismos para você melhorar a qualidade do tendão durante a atividade física. Que muitas vezes isso não acontece, né? E o que a gente vê é o quê? O músculo, a contração máxima do músculo representa cerca de 30% da resistência tênsil do tendão, o que permitiria uma margem de segurança de 200%. Isso quer dizer o quê? Quando um tendão rompe durante a atividade física, provavelmente não é um tendão normal. Um tendão pode romper numa prova de automobilismo, de motociclismo, que a pessoa cai com uma energia cinética violenta, mas não durante uma prática de atividade física normal. Então, se ele rompeu, é porque aquele tendão já não é normal. Já é uma tendinopatia, como aqui no Ronaldo a gente está mostrando, que ele tinha lá uma tendinopatia no ligamento patelar, o tendão patelar, já de longa data, desde que ele jogava no Ajax, depois ele foi para outros clubes, ele já convivia com isso até que esse tendão rompesse, né? Então, basicamente é isso. A gente tem um estímulo de reparador, né, de remodelação, e se isso tudo não consegue resolver, o tendão acaba se rompendo, né? Na tendinopatia, do ponto de vista conceitual, não é uma inflamação aguda, é uma inflamação crônica. Você não vê célula inflamatória aguda, tá? Você vê um processo crônico. Pô, mas por que eu tomo anti-inflamatório e tomo corticoide e melhora? Por outras vias. Então, aí a gente tem o quê? Substância P, glutamato, tá? Tem outras formas de
dor que não especificamente a atividade inflamatória aguda, é conceitual. E o anabolizante, onde que ele participa disso tudo? Porque hoje é uma realidade, né? A gente tem vários esportes, não só esporte de musculação, né? A gente teve a vitória no Mister Olímpia, se fala muito, a rede social é muito rica, né, na questão da musculação, mas o anabolizante ele faz o quê? O músculo muito forte, o tendão não resiste, passa a ter mais dificuldade de resistir àquela exigência tão grande e acaba por romper. Então o que a gente vê muito? O atleta de fisiculturismo, que tem uma força gigantesca, isso eu vejo porque eu sou médico da Confederação Brasileira de Levantamento de Peso, do powerlifting. Então, no powerlifting você faz carga máxima. O fisiculturismo, em geral, ele não faz carga máxima. Ele faz uma carga mais baixa, muita repetição, drop set, ele estressa muito o músculo, mas ele não coloca tanta carga porque o tendão não aguenta, tá? A gente tem mais cirurgia de peitoral aqui no país, a gente opera direto esse pessoal. Então o músculo não aguenta, o tendão não aguenta quando você vai fazer carga máxima, quando usa muito anabolizante, tá? Então essa é uma característica, né, que também força muito o tendão. Outras questões de lesão muscular, essa é a mais grave que a gente tem. Eu coloquei um apanhado, né, de coisas interessantes para vocês que são da graduação, mas que tem importância grande médica, né? Que é o que? Dentro dessa linha do esteroide anabolizante tem um tipo de lesão muscular que é a mais grave que existe. Todo ano morrem alguns atletas com isso, que é o que? A piomiosite. Então a pessoa não é da área de saúde, ele não sabe manipular drogas injetáveis, porém o pessoal usa muita droga injetável. Só que eles não estão acostumados, eles não são da área de saúde, às vezes não faz a asepsia adequada e acaba tendo que uma infecção por Streptococcus ou Staphylococcus profunda. Então, esse caso, presença de ele chegou no pronto-socorro, né, fez ultrassom e veio essa questão. Só que ele não chega no pronto-socorro e fala, ó, usei uma droga injetável, ele chega com o músculo inflamado. Aí a pessoa olha e fala assim, ah não, faz o seguinte, toma anti-inflamatório, toma antibiótico e volta caso não melhore. Vai melhorar? Não vai melhorar, porque na verdade ele tem um abscesso, e abscesso não melhora com tratamento clínico, abscesso precisa ser drenado, tá? E quando não drena, o que acontece? Vai aumentando essa infecção profunda, vai produzindo uma mioglobinúria, uma infecção profunda muscular, a mioglobinúria da lesão renal, da lesão cardíaca também, pela infecção bacteremia, né? E óbito, né? Então isso aqui é mais para ajudar vocês no almoço, para vocês não comerem demais agora na hora do almoço. Quando tem esse abscesso é isso que a gente vê, tá? Então assim, isso todo ano tem bastante isso. O pessoal se demora para procurar atendimento médico. Os médicos por vezes se demoram a reconhecer esse diagnóstico e o que a gente tem é a morte dos pacientes da musculação relacionados a essa parte, tá? Então isso é um caso que chama piomiosite, tá? E na mulher? Na mulher é diferente. O homem, ele tem uma questão que é o quê? Quando ele toma anabolizante e ele faz carga pesada, ele tem uma ruptura musculotendínea. A mulher é diferente, ela tem uma proteção genética e hormonal, que ainda está em estudo para entender como é que isso funciona, mas, por exemplo, a gente tem 160 pacientes operados de lesão de peitoral maior com a musculação. Nenhuma mulher. Assim, a gente nunca operou um bíceps distal de mulher, a gente nunca operou bíceps proximal também. Então, assim, a ruptura dentro da musculação é menos comum. Claro que a gente teve agora a ruptura da Graciniane, vocês viram no Fantástico lá que ela rompeu na Dança dos Famosos, tá? Então também tem, mas é bem menos comum e com associação ao uso do esteroide anabolizante de uma forma um pouco maior, né? Então são diferenças aí que tem a ver com a parte do gênero. Então, por exemplo, mesmo no futebol, ó, a incidência de tendinopatia na mulher é 15%, e quanto no homem é 33%, tá? Então, existem algumas variações, né? O LCA, a lesão de LCA na mulher é muito mais alta do que no homem, o joelho mais valgo, então são características, tá? Mas essa da tendinopatia. E a lesão músculo-tendina ela é mais comum no movimento excêntrico, até chegar ao anabolizante, né? O excêntrico, vocês lembram, é a contração do músculo
quando a origem e a inserção se distanciam, tá? Então esse é o movimento concêntrico, que na prática seria uma corrida. A musculatura posterior da coxa, ela faz o mecanismo excêntrico, ela desenvolve mais tensão, por isso ela se machuca mais, tá? Essa tendinopatia, ela é variada no nosso corpo, né? A gente pode ter na epicondilite, como a gente vê aqui, então é o cotovelo do tenista. O que é o cotovelo do tenista? Muita utilização, né, da musculatura, da preensão, né, musculatura manual, que acaba desenvolvendo uma alteração na origem da musculatura da mão, que é no epicôndilo lateral, que são os extensores, tá? Então isso também é uma tendinopatia. Tendão patelar, como eu falei, tá? Que a gente pode ter uma modificação do tendão e ele acaba se rompendo. Do quadríceps, que é esse que eu dei o exemplo lá da moça, né? Que machucou na dança lá dos famosos. Tendão calcâneo também é bastante comum, é o corredor. Só que além de correr no plano, ele corre com subida, corre com descida. Por vezes ele não está com um peso tão ideal, mas ele fala assim, poxa, se eu correr muito eu vou poder comer muito. O que a gente sabe que é uma mentira, né? Porque assim, a gente é especializado em fazer o quê? Em guardar energia. Então, para a gente consumir 1000 calorias, a gente consome em 5 minutos. Para a gente gastar 1000 calorias, a gente precisa correr 1 hora. Então nunca vai dar certo essa conta. No fundo, a gente emagrece de fechar a boca e fazer atividade física, claro, mas principalmente em fechar a boca. Não adianta a gente querer pensar assim, não vou correr maratona porque eu posso comer à vontade. Isso não dá certo, porque para você correr uma maratona, o corpo também, o ideal é que ele tenha um peso adequado para não sobrecarregar as estruturas musculotendíneas, articulares e tudo mais, né? Então a gente precisa de um equilíbrio em relação a toda essa questão. A gente vê, por exemplo, aqui um exemplo, né? Um tendão normal, um tendão extremamente espessado, já com tendinopatia, um tendão que vai romper, que vai dar trabalho, né? Cirurgia, depois 5, 6 meses para recuperar. Aqui o manguito, né? Mostrando a tendinopatia também do manguito rotador, bem comum no supraespinal, bem comum em ombro de arremessador, né? Porque é o que eu falei, quando eu era aluno, eu ia lá, eu queria bater o recorde mundial todo treino meu. Aí até um dia que eu, em contato com os atletas mais competitivos, eu falei, não, você não pode fazer isso, você tem que treinar técnica. Você vai fazer o máximo seu na competição, não enquanto você está treinando. Porque se você, enquanto você está treinando, você está lá querendo fazer o máximo é próximo da lesão, você vai se machucar, naturalmente você vai se machucar. Então você tem que fazer um treinamento de técnica, não de o máximo que você consegue, né? Então essa parte do manguito rotador tem um dos exemplos, mas para mostrar algumas coisas até que vocês pediram de cirurgia, né? Mas falando de coisas práticas, né? Então isso daqui era uma competição de levantamento de peso, era o melhor atleta do Brasil na época. Ele ia fazer o arremesso, né? O levantamento de peso olímpico, ele tem o arremesso e o arranco, né? Então esse é o arremesso, 185 quilos, ele não estava treinando essa época, mas teve uma pressão da mídia para ele participar. E aí durante o levantamento a gente só escutou um barulho, pá! Aí a hora que foi ver, estava caído no tablado. Então essa é uma outra questão para vocês como médicos do esporte. Não imaginar que você vai chegar lá, vai sentar e vai ficar assistindo a competição. Tudo pode acontecer. Quase caiu em cima da coluna cervical dele, como vocês viram, poderia ser um trauma raquimedular grave. Só que assim, você tem que chegar e olhar, tem prancha de madeira, tem colar cervical, tem isso daqui, então assim, não é isso, chamou o médico, você senta lá e fica assistindo a competição, entendeu? Não existe isso. Aí a gente conversou, ele estava acordado, falou que não estava sentindo dor cervical, mesmo assim a gente pediu a prancha de madeira, só que ele não conseguia movimentar o ombro direito, então a gente não sabia se tinha uma fratura, se era uma luxação, o que tinha acontecido, né? Daí pedimos, como é um lugar urbano, né? Se fosse a zona rural, você podia até às vezes tentar fazer alguma coisa ali, mas urbano, o ideal é que você tenha o diagnóstico do que está acontecendo, antes de sair puxando, mexendo, senão você pode machucar o atleta também, né? Então aí nesse caso, a gente removeu ele para o pronto-socorro, né? Fez uma radiografia e viu que ele tinha... Vamos esperar o vídeo, né? Senão eu fico também... Aí tinha o quê? Uma luxação do ombro, tá? Não era uma fratura. Fez uma sedação e aí essa manobra de tração contra tração, para quem não conhece, para o ombro voltar no lugar, tá? Não adianta ficar puxando. O paciente que tem que relaxar, né, para você ter. Só que junto com isso ele teve uma lesão maciça
do manguito rotador. Isso foi há 20 anos, né? Ainda a artroscopia estava começando. Então ele foi submetido a uma cirurgia de reparo de todo o manguito rotador em função do trauma, da queda que aconteceu, né? Foi submetido à cirurgia. Então, tendinopatia tem a ver com isso, idade, estilo de vida, modalidade esportiva, tipo de treinamento, né? Essa é uma artroscopia já mostrando calcificação no manguito, o tendão aqui rompido no espaço subacromial. Então, o que a gente faz aqui? Coloca uma âncora, que era o que a gente estava fazendo hoje de manhã, antes dessa aula. Coloca uma âncora aqui, puxa o tendão, amarra o tendão no osso e espera a cicatrização do tendão. Mas é um tendão já sofrido, não é um tendão normal, é um tendão com tendinopatia, né? Nem tudo que parece lesão muscular também é lesão muscular ou lesão musculotendínea, né? Esse daqui é um caso de uma atleta de vôlei, que quando a gente olha, sempre o ombro a gente tem que lembrar que examina pela frente e por trás, tá? Não pode examinar só pela frente. Ela tem um buraco aqui, né, que não sei se dá para vocês verem no vídeo. Parece uma lesão muscular, mas é uma lesão nervosa. Até 30% dos atletas de vôlei têm uma lesão do nervo supraescapular com atrofia do infraespinal. Então ele começa a perceber que ele tem menos força, menos impacto na bola, e aí você vai ver uma lesão neurológica, não é uma lesão muscular, tá? Então tem que entender que o músculo tendíneo tem muito a ver com o nervo. Aqui a lesão do peitoral que eu falei para vocês, que embora seja excêntrico, para esses atletas é no concêntrico. Essa é uma publicação que a gente teve, tem 18 publicações sobre esse tema, né? E aí como que a lesão acontece? Aqui é uma competição sul-americana de powerlifting, competição supino, terra e agachamento, né? E o que a gente vê, basicamente? Ele vai fazer a parte excêntrica do movimento, que é a descida da barra, e aí quando ele coloca muita força, acaba tendo uma ruptura do músculo, né? O músculo fica bem saliente, ele percebe, não está gritando de dor, porque é uma tendinopatia, e ali você teve uma lesão musculotendínea por sobrecarga, pelo uso também do esteroide, né? Aqui é um outro caso que veio nos procurar, é um atleta de 2 metros de altura, 150 quilos, veio com uma dor, a gente fez ultrassom, não viu a alteração, pediu para ele ficar uns 30 dias parado, e aí depois ele voltou a treinar e com 200 quilos ele acabou tendo uma ruptura total aí do músculo peitoral maior, né? Então essa é a apresentação, tá? Só que assim, o hematoma, a equimose, ele respeita a gravidade, então ele vai para outros lugares, então a gente tem que examinar. Não adianta você falar, tá com hematoma no cotovelo, vamos fazer uma ressonância do cotovelo. Você faz diagnóstico errado. Então você tem que analisar, examinar, ver qual que é o local da dor para que você possa fazer uma ressonância comum. Então, por exemplo, na lesão do peitoral, se você fizer ressonância de ombro, você não vê a lesão. Você tem que fazer uma ressonância de tórax, porque o peitoral é um músculo do tórax, não o músculo do braço, né? Então, como a gente falou, tem vários casos, várias publicações disso. Lembrar da elastografia, que é um método de exame como se fosse ultrassom, mas ele vê o enrijecimento da estrutura musculotendínea. Ele vem do câncer de mama, a elastografia, né? Então, na lesão musculotendínea, ele vê essa parte um pouco espessada, né? Aqui é um outro atleta de skate, faz freestyle, atleta profissional, que a prancha de um outro atleta bateu no peito dele e provocou uma lesão total ali do músculo naquela região. E aí ele via que não conseguia fazer as coisas mais direito, né? Porque tinha menos força, né? E na ressonância ele tinha essa lesão crônica do músculo, que está branco. Então, na ressonância em T2, o que a gente vê? Se é branco, é lesão aguda. Se é preto, como a gente está vendo aqui, ó, é fibrose. Então, o que a gente está vendo aqui? Um halo de inflamação com uma fibrose no meio, que já é crônico porque cicatrizou, né? Então, no isocinético, a gente viu uma perda de força de 30%. Ó. Aqui, ó, diferença de 30%. Para atleta, pico de torque, diferença é até 10, 15%, tá? Mais do que isso a gente já tem dificuldade de aceitar. Então, para isso, foi feita uma cirurgia. A gente vê aqui, ó, a fibrose, bem claro, ó, que é a fibrose do músculo, porque a natureza, o que é a natureza? A natureza não está preocupada em a gente ser o melhor dentro da atividade esportiva. A natureza está preocupada em você não ser predado. Então, ele quer fazer uma fibrose, uma conexão, para você ter mobilidade. Só que isso, do ponto de vista esportivo, é ruim, porque ele não
tem um desempenho da mesma forma. Então a gente tirou um pouco a fibrose e fez uma sutura término-terminal do músculo, tá? Para que ele pudesse ter um retorno esportivo, né? É sempre que se opera músculo? Não. A gente opera músculo quando a gente conversa com o atleta e vê que ele vai ter uma perda funcional importante, discute isso com ele, divide isso com ele, e aí a gente, caso o atleta assim deseje, a gente acaba fazendo o tratamento cirúrgico, tá? Então esse é a avaliação final. E aqui ele fazendo isocinético com melhora total da força que ele tinha a perda, né? Depois fazendo isocinético aí, tá? Mas essas lesões, elas têm essa apresentação. Então, por exemplo, tem uma lesão no braço. Vamos fazer a ressonância aqui, não vê nada, porque o tendão saiu daqui. Então, a gente tem que fazer uma ressonância de plano de tórax. Então, geralmente, para lesões esportivas, a gente tem que saber o que a gente está procurando para tentar achar, né? Para quem não conhece muito isocinético, é isso daqui, tá? É um aparelho computadorizado que ele mede força e aí ele acaba tendo esse tipo de avaliação, tá? Epicondilite, como eu falei, epicondilite lateral bem comum com a questão da mão, né? Quem pratica atividade física ou faz força, gosta da musculação, acaba tendo muito pela apreensão, peso livre. Então, para a medicina esportiva, o que a gente faz? Quem tem epicondilite lateral, não é só querer tratar com remédio, fisioterapia, você tem que mudar. Em vez de ele fazer peso livre, você vai para aparelho de máquina. Então, assim, em vez de ele pegar um dumbbell pesado e ficar fazendo, você transfere ele para um aparelho de máquina para ele fazer bíceps, que aí ele não precisa segurar forte, ele não precisa trabalhar força com a mão, com isso ele vai melhorando da epicondilite. Então, o objetivo da medicina esportiva, do trauma do esporte, é o quê? Tirar menos a pessoa da atividade que ele gosta, tá? E ele continuar fazendo sem piorar a lesão. Então, são alternativas. Aqui, por exemplo, é um aparelho super bom para fazer ombro, que é um abdutor. Só que aqui ele não precisa segurar, ele não precisa fazer força. Diferente dele pegar um dumbbell pesado e fazer, tá? Então são modificações. Lembrar que nem tudo é só mecânico, né? Então ele pode ter uma fratura por estresse também. Você está lá às vezes imaginando que é uma tendinopatia, alguma alteração de tendão, mas ele pode ter uma fratura por estresse ósseo, ele pode ter uma doença reumatológica inflamatória. Então a gente como médico não pode também estar ali só olhando uma questão mecânica. A gente tem que também estar com uma cabeça um pouco mais aberta e entender que pode ser metabólico, né? Pode ser aquele que era o antigo problema da síndrome da mulher atleta, que hoje é o RED-S, que é a síndrome de baixa disponibilidade energética, né? Quer dizer, a pessoa está treinando muito, não está se alimentando, então o osso vai sofrendo e vai tendo essas alterações, né? Outras que mostram um pouco essa tendinopatia. Esse é um atleta de Muay Thai, que era policial militar e também fazia uso do esteroide, né? Aqui ele vai dar um chute giratório, aí vai dar um soco, tem uma ruptura de bíceps proximal durante a luta, né? Ele para a luta, porque ele não estava conseguindo lutar, vem até nós, a gente faz o diagnóstico, faz a cirurgia do tendão. Então aqui ele com um mês mais ou menos de pós-operatório, ele vai tendo aí uma cicatrização dessa estrutura, né? Aí aqui 5 meses, preparado para voltar a lutar. Aí no primeiro dia da luta, que ele volta, ele vai desferir um golpe aqui e acaba tendo uma ruptura do bíceps do outro lado. Ó. Aí para a luta, porque obviamente sente dor, não consegue lutar. Volta lá, faz a cirurgia do lado bilateral, agora ele já pequenininho, né? Ele era bem fortão. Aí volta, depois de um tempo, tem uma lesão de bíceps distal. Teve várias lesões. O que é isso? É tendinopatia, por isso que eu estou colocando aqui. É o que? Vários tendões sofrendo ao mesmo tempo pela prática da atividade física de forma errada, entendeu? Era um militar, assim, queria aquela coisa, eu vou treinar muito, vou treinar muito, vou treinar muito, e esquecia um pouco da periodização, né? Que é fundamental também, né? Aqui um outro caso também, daquele lá do peitoral, só que tendo uma lesão do tríceps aqui, nesse caso, né? É um pouco comum, às vezes, esse tipo de lesão. Então, estava treinando e teve uma lesão aqui na ressonância, a gente vê uma ruptura total do tríceps, tá? Então, aí é um principal extensor do cotovelo, né? Então, acaba precisando fazer aí o reparo cirúrgico. Eu não vou ficar mostrando muito essa parte da técnica, né? Mas mais para mostrar que lesão total de tendão
quando ele é um agonista importante, a gente tem que recolocar. Aqui mostrando o tendão já mais esbranquiçado, o tendão com alteração já estrutural, né? Às vezes a gente tem que fazer reforço do tendão, às vezes não, tá? E aqui mostrando a âncora, que é como a gente amarra o tendão no osso. Pode ser uma âncora metálica ou pode ser uma âncora absorvível, aí depende um pouco de algumas situações, tá? Um pouco da parte de medicina regenerativa, por quê? O que a gente tem? Um tendão doente. Então, quando a gente vai tratar um tendão doente, não é só uma questão mecânica, a gente precisa pensar, poxa, ele precisa de um reforço de um tendão normal, ele precisa de algum estímulo biológico para ajudar essa cicatrização. Então, todas essas são possibilidades, né? Então, para essas lesões esportivas, o gold standard continua sendo o reconhecimento, o diagnóstico correto e a fisioterapia, tá? Esses são os principais. Mas a gente vai associar alguma coisa de medicação, seja analgésico, anti-inflamatório, por vezes usar um corticoide, mas o corticoide para atleta competitivo ele é doping, então a gente tem que saber disso, que ele pode ser punido se você utilizar o corticoide numa época que ele pode ser dosado, vamos dizer assim. Terapia com onda de choque ajuda bastante para lesões crônicas, né? Tendinopatia, lesão muscular crônica, isso tudo é interessante. E a gente pode ter infiltrações, né? A infiltração corticoide era permitida até um tempo atrás, hoje já está proibido do ponto de vista de doping, né? Mas do ponto de vista de tratamento, ele pode ajudar bastante às vezes, né? Quando você quer tratar uma lesão que não está indo bem, você vai, faz a medicação e deixa ele afastado fazendo fisioterapia. Não para competir, senão ele rompe o tendão porque ele não está vendo, não está percebendo o que está acontecendo. A gente, para lesões articulares, o ácido hialurônico é muito bom. Para tendinopatia, está começando os estudos em relação à lesão tendínea, junto com a parte do ácido hialurônico. E tem outros ortobiológicos, como o PRP. O PRP ele é o plasma rico em plaqueta, que você centrifuga e você coloca na lesão, tá? Ele é proibido pelo CFM, porque quando ele veio, há 25 anos atrás, quando a gente fazia a pesquisa, o pessoal queria vender uma ampolinha a 40 mil reais. Aí a fonte pagadora, que é o convênio, começou a chiar e foi travando isso cada vez mais para a utilização. Então hoje a gente vê o PRP como uma alternativa muito interessante, precisa de mais pesquisa, mas ainda não tem liberação do CFM. Então, para quem está em serviços acadêmicos, como nós, como esse, a gente tem protocolo aprovado, né, para uso e acaba usando, né? Então, esses são os derivados aí de sangue, por exemplo, que se utiliza, que é o quê? PRP, PRF, tá? Que é mais a parte do plasma. Tem um aspirado de medula óssea, que não é célula-tronco. O pessoal fala, não, usou célula-tronco. Célula-tronco não é isso. BMA ou BMEC, você vai ter um para cada 100 mil de célula-tronco, tá? Célula-tronco mesmo é você levar no laboratório e cultivar e proliferar a célula, que também do ponto de vista de biossegurança, como eu vou estar mostrando, tem algumas questões, né? E tem também os produtos derivados de gordura. Por quê? Porque a gordura tem 10 vezes mais do que a medula óssea de concentração de célula-tronco, tá? Então, por isso que se pensa na utilização da gordura como um arsenal, né? Lembrar algumas questões médicas, que é o quê? O uso crônico das quinolonas, que é o cipro, por exemplo, ele pode enfraquecer tendão e você ter mais ruptura tendínea. Mas isso é uso crônico, tá? Não é porque tomou lá 7 dias de quinolona que vai ter uma lesão de tendão. Diabetes, né? Você tem uma alteração de microestrutura, então tem mais tendinopatia relacionada a diabetes. Então isso... Pô, mas diabetes, está pensando naquela pessoa já idosa. Não, diabetes juvenil. Quer dizer, a pessoa pode ter 30 anos e já está sofrendo há 15 anos por conta da questão do diabetes, né? Então isso também pode ter. Lembrar essa questão da injeção de corticoide para o tendão também, é um facilitador para a ruptura. Então a gente tem que ver de uma forma mais equilibrada, né? Aqui falando do estudo que a gente publicou esse ano, falando do uso do PRP, né, para lesão muscular. Então ia fazer cruzado anterior, você tem que tirar o tendão, né, para o enxerto para reconstruir o ligamento. Então quando tira o tendão, você produz uma lesão muscular. Como era bilateral, a gente produz sempre a mesma lesão muscular com o stripper. E ali a gente fazia de um lado o PRP e do outro o soro fisiológico. Fez ressonância, fez isocinético
E o que a gente viu de diferença, basicamente, de melhora com o uso do PRP foi a dor, né? Não teve diferença em relação à força, não teve diferença em relação à ressonância. E essas coisas de célula-tronco? Esse foi um estudo que a gente fez na universidade, com célula-tronco mesenquimal adulta expandida da dentina, né? Que se obtinha a célula-tronco com crescimento em garrafa, cultura, né? Cultura de célula. Então, a gente começou a utilizar isso, estava indo muito bem. Aqui mais a parte da manuseando aí nos animais. E essa célula-tronco era o quê? Uma célula-tronco marcada com GFP, que é uma proteína translucente. Aqui um padrão de mosaico dentro do músculo, quer dizer, ele se integrou ao músculo. Existe uma possibilidade do uso para lesão muscular. Só que o que aconteceu é que a gente começou a ver naquelas garrafas um crescimento vertical das células. O que isso quer dizer? Que a célula-tronco, a diferença entre célula-tronco e o câncer é o quê? Ambas se dividem continuamente, só que a célula-tronco, quando ela encosta na célula vizinha, ela reconhece como uma célula vizinha e para de crescer, e o câncer não. Então, essa célula começou a ter um comportamento tumoral nas garrafas e foi suspenso todos os protocolos na universidade, que eram vários, por conta de uma biossegurança. Então, não é tão simples, né? Um protocolo oncológico de alguém que vai morrer porque tem um câncer, alguma coisa assim, ele assina o que for, né? Mas não para um atleta que quer desempenho, você fazer alguma coisa no músculo e depois ele desenvolver um problema como esse. Então, mas precisa entenderem essa questão de biossegurança. Lembrar da miostatina, que é uma proteína inibitória, né? Que ela regula essa questão de hiperplasia e hipertrofia, porque a gente consegue com treinamento a hipertrofia, mas não a hiperplasia do músculo, né? E essa é uma proteína que lida com tudo isso. Então, quando a gente faz aí a inibição nocaute, que é a inibição embrionária dos animais, a gente acaba tendo ali uma hiperplasia e uma hipertrofia do músculo com baixa quantidade de gordura, tá? Então, isso é a questão da miostatina, que é uma possibilidade para as lesões musculares, né? Terapia gênica. Terapia gênica também é um futuro para esse tipo de lesão, né? O que é a terapia gênica? Quando eu coloco lá um PRP, algum fator de ortobiológico, ele vai durar 1 mês, 3 semanas, né? Mas se eu coloco isso dentro do núcleo, ele não vai se integrar à cromatina, mas ele vai produzir essa proteína por 4 meses, 5 meses, né? Então isso é protocolo clínico para artrite reumatoide, tá? Dentro da parte mais nossa de ortopedia, reumatologia, é a artrite reumatoide que tem esses protocolos, tá? Então isso é uma possibilidade para ortobiológico por um período mais prolongado. Então esses são protocolos de terapia gênica aqui, que fez a terapia gênica de beta-galactosidase para o músculo, uma enzima, que quando você coloca na solução de galactose ele fica escuro. Quer dizer, ele reagiu, ele teve um acionamento da enzima, ele está funcionando. São coisas que funcionam, mas com essa questão da biossegurança que a gente falou, né? Então você pode, por exemplo, aquela célula que eu falei, que você colocou uma célula-tronco, fazer alguma questão de biossegurança para que quando em contato com antibiótico específico, aquela célula morra, se acione um mecanismo para apoptose. Mas isso, se alguma célula não funcionar, já é o suficiente para a gente ter ali um câncer naquele indivíduo, tá bom? Peço desculpa o tempo, acho que passamos um pouquinho, mas alguma dúvida que vocês tiverem, a gente pode estar respondendo aí, fiquem à vontade. Muita coisa, né? Alguma dúvida aí esportiva? Eu tenho uma dúvida. Naquele seu estudo que você fez sobre o PRP, você achou alguma mudança no tempo de retorno ao esporte? Ótima pergunta. Isso é o que mais a gente analisa para esses trabalhos, né, que falam sobre tratamento de lesão musculotendínea. Se o retorno ao esporte ele é mais precoce ou não, tá? Para esses atletas a gente teve sim um retorno mais precoce, que é o que a gente vê um pouco no PRP. Porque se ele sente menos dor, ele volta a treinar mais precocemente. Então, isso a gente costuma ver, um retorno mais precoce
na lesão muscular com o uso do PRP. Mas como ele é proibido, então não é usado em larga escala a nível ambulatorial, né? Então, só quando é pesquisa que a gente acaba tendo essa possibilidade de usar um pouco mais, né? São questões governamentais aí, que atrapalham um pouco. E o plasma pobre em plaquetas? Ótima questão. O que é o plasma rico em plaqueta? A gente entende que os alfa-grânulos das plaquetas, eles têm fatores de crescimento que vão auxiliar na cicatrização. Mas nem tudo da cicatrização são só fatores de crescimento. Às vezes a gente precisa de como se fosse uma cola biológica. Então, o plasma pobre, ou o PRF, vamos dizer assim, ele não precisa ter tanta plaqueta assim, porque ele é um material biológico para promover ali uma cicatrização daquela região, de um tendão, ou de algo que você tem ali uma região que não está preenchida, mas que precisa desse preenchimento. Então, a gente vê com muito bons olhos também o PRF, né? Ou plasma pobre plaqueta, ou algo nesse sentido, por ser algo biológico que pode ajudar na cicatrização. Mas ele não teria tanto essa questão dos fatores de crescimento mesmo que se deseja no PRP, que antigamente se falava 5 vezes a concentração plaquetária, né, que a pessoa tem no sangue, né? Então ali você teria que promover 5 vezes. A gente já não vê que é assim. Às vezes com 3 vezes a concentração você já consegue ter uma questão de cicatrização também, né? É muito usado para a pele, lesões cutâneas, né, que precisam fechar. A plástica usa muito, o pessoal do curativo usa muito, a odonto usa muito, mas ainda os estudos eles não são totalmente conclusivos, né? Professor, em relação às infiltrações, Sim. Acho que o que a gente mais deve ter publicado é com corticoide, né, que a gente usava muito. E aí eu queria entender um pouco como que a gente pesa esse risco-benefício, pensando em tendinopatia, de melhora versus uma possibilidade de piora futura. Porque assim, eu acho que a melhora é muito clara para o paciente quando ele tem injeção, e é muito bom esse alívio sintomático, porém fica aquele conselhamento que, pô, será que vai piorar depois do tendão? Será que ele pode romper? Vamos supor um tenista que está com uma epicondilite e ele tem um campeonato próximo. Na verdade ele nem poderia por conta do doping, né? Mas vamos supor que não tivesse o doping. O risco de ruptura ele é agudo ou ele é mais crônico? Como que a gente controla Não, a pergunta foi sensacional. Esses são os casos do nosso dia a dia. Ontem eu tive um desses, que era um médico veterinário, jogava beach tênis, estava com epicondilite. Então assim, o que a gente vê? É muito interessante isso, mas assim, a atividade física para muitas pessoas é uma válvula de escape e a pessoa não para de jeito nenhum, entendeu? É como se fosse uma terapia. Então, nem sempre se trata do médico do esporte, digo assim, tratar a lesão. Às vezes é um tratamento de uma terapia, assim, que você opera um paciente desse, ele fica completamente biruta, quando ele não consegue fazer as coisas que ele fazia 1 mês, 2 meses. Por que eu estou falando isso? Que aí é a conversa, é conversar com a pessoa, dele entender que aquilo é parte de um tratamento, que se ele não ajudar, aquilo não vai melhorar. E a infiltração é uma ferramenta sensacional. Hoje eu tinha muita epicondilite, eu fiz 2. Hoje eu não sinto mais nada. Por quê? Eu mudei tudo de peso livre para aparelho de máquina, eu mudei. Então assim, essa é a questão. Quando você tem uma lesão num paciente de 40 anos, 45, é uma coisa. Quando você tem uma lesão num paciente de 20, é outra. O 20 tem toda a biologia para ajudar, mas ele é imaturo em relação aos protocolos de tratamento que às vezes você indica. Esses de 40 já não tem aquela biologia sensacional, então ele tem que fazer uma adaptação em relação à forma de treinar, a forma de conduzir aquela atividade esportiva. Se ele não fizer isso, ele não vai melhorar. Então o que eu estou querendo dizer? A infiltração é sensacional. Eu sou também um apaixonado por corticoide, mas tem que ser aquela ferramenta que a pessoa entendeu o que ele precisa fazer. Ele entendeu que ele precisa mudar a prática esportiva se ele tem um erro de treinamento. Ele entendeu que ele vai precisar fazer uma fisioterapia bem feita, que ele não vai fazer fisioterapia só quando ele tem dor. Então, existe uma necessidade de entendimento porque é um tratamento mais agressivo. Se ele começar a fazer infiltração com frequência, não é só ruptura de tendão. A gente tem vários casos de hipocromia de pele, que o paciente fica pé da vida, porque ele fica branco, uma rodela branca assim, e a gente tem casos de hipotrofia da pele, fica um buraco na pele da